E é isso aí, vamos conferir mais uma edição de A Saga do Batman, volume número 8/44, numeração dupla da editora Panini Comics, na verdade número 44, né, convenhamos. Aqui então começa a Cruzada do Morcego, quando nós temos o foco no Batman de Paul Valley em Gotham City, lidando com seus problemas na cabeça. E ao mesmo tempo temos coisas inéditas aqui para comentar envolvendo esse volume, sim, porque nós temos histórias e extras que não estão nos encadenados antigos da editora Panini Comics. Essa edição conta com o roteiro de Chuck Dixon, Alan Grant, desenhos de Graham Nolan, Tom Grant e Vincent Giarrano. Eu particularmente não sou fã dessa fase do Paul Valley sendo o Batman em Gotham City. Eu acho que é bem precário o tipo de desafio que inclusive esse Batman enfrenta. De vez em quando aparecem algumas coisas interessantes, como ele lidando com o Coringa, que a gente vai ver na próxima edição, se eu não estou enganado. Mas ainda assim você vê aqui antagonistas extremamente fracos, né, que acabam não trazendo muito desafio para este Batman especificamente. Inclusive já começa assim nas duas primeiras edições. Na verdade a gente tem dois personagens surgindo na trama que seriam gêmeos do gatilho. Basicamente são duas pessoas que são parecidas, possivelmente gêmeos que foram separados no seu nascimento, e eles acabam se encontrando no momento que eles vão roubar um mesmo banco e descobrem que eles têm o mesmo plano de ir para Gotham City lá fazer altas artimanhas. Um roteiro extremamente forçado por parte de Chuck Dixon, especificamente com esses dois antagonistas, que aqui acabam não se colocando necessariamente como antagonistas nesse começo de história. Há um planejamento para no futuro, então, eles cruzarem um caminho com o Batman do Paul. Do outro lado, nós temos então o desenvolvimento em cima do Batman. E aí a gente vai começar a entrar nos pontos que envolvem o sistema do personagem, que já eram colocados em passant em tramas anteriores. Você vai pouco a pouco falando sobre esse probleminha que o Paul tem. Desde lá da origem dele, a gente tem todo esse detalhe sendo contado na sua história. Mas aqui é necessário você se aprofundar cada vez mais neste ponto especificamente. Então a gente vê cada vez mais esses detalhes sendo exacerbados com a aparição, por exemplo, do São Dumas, que é então a figura proeminente envolvendo essa ordem aí do passado que o Paul faz parte inevitavelmente. Isso fará com que seja discutido então a violência do personagem, se ele deve matar, não deve matar, o que ele deve fazer da sua vida como Homem-Morcego. Mas é engraçado como o Paul cada vez vai ficando mais maluco nessas histórias, a ponto de ele dizer, por exemplo, que o Bruce Wayne na verdade era só um Batman provisório, que Gotham estava precisando da chegada de um Batman realmente definitivo, que é essa figura toda extrema que ele representa nas histórias. Acho que o grande ponto que me chamou a atenção nesse comecinho, nos dois primeiros capítulos desse encadenado, é o Batmetrô que tem lá, né, que na verdade é o trem que o Harold estava construindo lá no passado, que o Paul acaba encontrando, e ele usa como se fosse realmente um bate-trem durante as suas idas pelo metrô de Gotham City. Eu acho que é um veículo bem legal. Na época que eu li, nos anos 90, eu achei muito bacana ver esse veículo sendo usado pelo Batman, e revendo essa história, isso que mais me chamou a atenção durante toda a trama. É claro que todo o detalhe envolvendo o desenvolvimento de Paul é algo que chama a atenção também, só que eu não acho que nesse primeiro momento com o Chuck Dixon é tão aparente essa discussão de uma maneira que realmente você vai comprando a ideia. Eu acho que o Dixon é um cara que às vezes tem boas ideias, só que ele discute muito vagamente essas ideias. É que nem quando você pega o Coringa Advogado do Diabo, que é uma história interessantíssima no sentido da ideia de você colocar o Coringa sendo julgado por uma pena de morte. Isso realmente faz muito sentido você discutir com o personagem, da loucura, ele ser louco, não ser julgado como louco. Só que o desenvolvimento do Dixon é tão precário, é tão fraquinho, que a história acaba não sendo realmente o clássico que a gente imagina. É uma coisa muito mais do saudosismo do que necessariamente ser uma história que discute com aprofundamento esse tópico. E aqui você vê no sentido parecido. Dixon não é um cara que se aprofunda tanto no seu texto, com essas discussões de violência e assim por diante. É um cara que sabe mexer muito em questões cronológicas, que sabe criar até personagens carismáticos. O que ele faz com o Robin é interessante também, não digo que é o contrário. Ele faz algo que é legal, assim, nessas pequenas construções. Mas agora realmente se aprofundar no que é um comentário um pouco mais pertinente do personagem, na índole, nessa questão da violência, fazer realmente uma crítica ou não em relação a isso, o Dixon não é um cara que é certo para fazer isso, porque realmente não vai conseguir fazer. Por isso que acaba sendo mais atraente nessa história você ver o bate-trem aparecendo que necessariamente você vê o Dixon discutindo a violência do Homem-Morcego. Então é isso que eu tenho que ressaltar
pelo menos nesse começo. E além do mais, outro ponto importante de discussão vai ser então o Robin Tim Drake enfrentando diretamente o Batman de Jean-Paul Valley, porque aqui o Jean-Paul vai ficando tão louco com o sistema, e o sistema vai dominando ele, que é uma coisa que é destacada na história, ele pouco se importa então se o Robin tem que ficar ao seu lado ou não. Ele não quer, na verdade, isso, ele quer ficar sozinho, ele quer ser realmente o Batman definitivo sem a necessidade de ajuda. Que é aquela coisa que algumas pessoas votam, né, geralmente a galera que desconhece um pouco do universo do Batman, que o Homem-Morcego tem que ficar sozinho, tem que ficar sem ninguém, porque colocar um Robin com o Batman é ridicularizar o personagem, e a gente sabe que não é por esse caminho, né, obviamente, o personagem, o Robin, ele tem uma participação fundamental, mas é legal você transformar aqui o Jean-Paul Valley dentro desse estereótipo que muito fã desconhece muito do Batman acaba tendo, convenhamos. Basicamente o Batman de Jean-Paul Valley traz todo aquele estereótipo bem negativo do Homem-Morcego que muita gente tem envolvendo o personagem, né? É interessante você discutir isso, o problema é quando você faz de uma maneira superficial. Mas, de qualquer maneira, a história do Dixon aqui fala muito então sobre esse embate do Batman com o Robin, inclusive com os dois personagens caindo na porrada. O Jean-Paul chega a colocar a culpa no sistema por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo aquela coisa, né? Meio que colocar a culpa na bebida. Não, foi a bebida que me fez, sei lá, fazer alguma coisa errada aqui, sair na porrada com alguém, trair alguém, não sei o que, né? Não, a bebida não faz nada, ela só potencializa aquilo que você queria fazer. Até um detalhe interessante envolvendo toda essa cena de embate do Homem-Morcego com o Robin é que primeiro nós temos então a revelação do Red Bird, ou da Ave Vermelha, como foi traduzido aqui no texto da editora Panini, na versão dela, que é o carro do Tim Drake, né? O Robin ganha então a sua versão aí do Batmóvel, entre aspas. Mas também eu acredito que nessa história é a primeira aparição de um salão de Batmóveis do universo do Batman. Eu sempre tive essa discussão com algumas pessoas, com alguns fãs, de quando começou a aparecer um monte de Batmóvel na Batcaverna, que é uma coisa que hoje em dia é muito comum, né? Inclusive com as próprias homenagens, o Batmóvel de 89, o Tumblr e etc. Aqui quando nós temos a história, a gente vê aparecer Batmóveis antigos, dos anos 70, dos anos 40 e etc. É legal essa homenagem, eu acho bacana. Mas eu acredito que talvez a partir dessa história que realmente temos esse primeiro salão de vários Batmóveis do universo do morcego, isso nos quadrinhos. E aí então que nós temos dois capítulos inéditos aqui se comparado aos encadenados da editora Panini Comics anteriormente, aqueles 3 tomos, porque lá naquele encadenado não existia continuação para essa luta do Jean-Paul contra o Robin. Você terminava o negócio meio que em branco, né? Tipo, você não sabia exatamente o que aconteceu com o Robin posteriormente, porque toda a continuidade envolvendo essa trama vai para a revista principal do Robin, a primeira revista, na verdade, do personagem que começou nos anos 90. E nessa situação envolvendo a queda do morcego existe 2 pontos. Você até entende, por exemplo, a DC Comics quando configurou aqueles primeiros encadenados, lá aqueles 3 tomos, de não incluir essas histórias do Robin, tendo em vista que você só tem um pequeno momento que ela interliga com a história do Jean-Paul Valley, que é bem no comecinho, quando o Batman tá brigando com o Robin. Ponto, fica nisso. Aí depois, as 2 primeiras edições que constam então nesse encadernado, e nas publicações posteriores à queda do morcego, você tem uma trama muito mais focada então no Robin, no Tim tendo seus problemas com a escola, com a sua namorada, um pequeno problema envolvendo roubo de carros que ele tem que investigar, você tem a introdução também do xerife do condado, então são coisas que acontecem em paralelo à queda do morcego, não necessariamente envolvendo a saga. Então, por um lado, você entende em alguns momentos não ter essa parte dessas histórias lá nos outros encadenados da queda, mas ao mesmo tempo, para você entender o que aconteceu no final dessa trama toda do Batman vs Robin, você tem que ler essa trama. Então são detalhes que acabam pegando, mas que para mim faz todo sentido estar então nessa nova configuração da queda do morcego que está sendo lançado pela editora Panini Comics. E também tem que reforçar que essas histórias do Robin não são ruins também, são interessantes. É um momento que o Chuck Dixon acaba sendo mais lembrado, inclusive, porque ele soube construir muito bem o Robin e o Tim Drake com as minisséries que se passaram. E na revista principal do personagem, onde o Dixon fica um bom tempo, ele sabe colocar o Robin e o Tim Drake como um bom personagem, com várias camadas, com problemas na sua adolescência e etc. Quando a gente vê o surgimento da spoiler, quando a gente, na verdade, surgimento não, né? Mas sim, você vê o desenvolvimento do namoro do Tim com a Stephanie Brown. A spoiler já surgiu em edições anteriores. Então é legal você ver esse desenvolvimento, né? É uma revista que é propícia para fazer isso, mas como parte da queda do morcego, ela não tem tanto desenvolvimento, mas ainda assim tem que fazer parte, reforço aqui. E nas últimas 2 histórias desse encadenado nós temos a introdução de um vilão que é pouco conhecido, mas aqui é o
Talião, que ele segue mais ou menos o que é o Código Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, coisa nesse sentido. O personagem que quer personificar a vingança e trazer um paralelo pro Jumpo Valley. E é uma coisa que, não digo que é contraditória, mas o Batman de Jumpo Valley já é para você construir tudo que é a persona da vingança no Batman, é para ser o Batman extremo. E quando você traz um personagem que é parecido nesse sentido, você então desenvolve aqui o que pode ser uma faceta onde o Jumpo Valley entende que é errado talvez ser extremamente violento. O Alan Grant, que é o escritor dessa história, acaba desenvolvendo um pouco mais das camadas do Jumpo Valley. Por isso que eu digo que quem melhor trabalhou o Jumpo nessas histórias da Cruzada Queda do Morcego foi Alan Grant. Por mais que eu pense que essas histórias do Talião aqui não são tão boas assim, envolvendo os textos do Alan Grant. Ele já fez coisa melhor, mas ele sabe desenvolver com um pouco mais de afinco o personagem com os seus dilemas. Então você fala sobre a violência do personagem e ao mesmo tempo você vê o desenvolvimento na origem do Talião, que eu acho ela uma origem que tem o seu sentido, ela é legal para você mostrar a alguém que enfrenta o crime organizado da cidade. Não é só um bandido qualquer, não é só uma figura que quer, sei lá, roubar bancos ou se colocar contrário ao Batman. É alguém procurando vingança, tentando eliminar o crime de uma maneira diferente, mas de uma forma focada nos seus próprios objetivos, nos seus próprios problemas, e não pensando no bem de Gotham City. Então você realmente personifica a violência, a vingança, tudo que há de complicado envolvendo um vigilante. E como o Batman lida com isso? Como o Batman vai ter que enfrentar esse personagem? Será que ele vai chegar no momento que ele tem que matar o Talião? O que o sistema vai falar para ele? O que o São do Mas vai falar para ele? Então o Grant vai desenvolvendo tudo isso durante essa história. E você vê algo interessante sendo trabalhado aqui. Por mais que eu ache que o Talião ficou um personagem um pouco fraco, eu diria. Tem momentos que são simbólicos, mas ainda assim não explica o todo do personagem, como chegou a ser aquilo que ele é, porque ele é um cara que se dá tão bem assim, né, combatendo os criminosos dentro da cidade, colocando em prática a sua vingança, né? Falta algumas coisas, existem lacunas disso tudo, mas é interessante ver esse confronto desse Batman com esse novo vilão que surgiu. E ainda assim você vai chegar em extremos envolvendo o Jumpo Valley, né? Porque no final ele não necessariamente mata, mas ele faz aquele negócio de marcar o personagem, né? Marcar o vilão, que lembra muito o Batman do Ben Affleck futuramente aí, né? Lá em Batman vs Superman, que ele marcava os presos na prisão pro preso acabar morrendo, né? Então eu diria que dentro dessas histórias reunidas nesse encadenado, essas duas últimas são melhores. Por mais que eu não seja muito fã do desenho do Vincent D'Arrano, eu acho que é um desenho que ele tem o seu charme, só que eu acredito que ele não é tão legal assim, tal como o Graham Nolan que apareceu anteriormente, ou mesmo o Tom Grummett, que faz um trabalho legal ali com o Robin, por exemplo. É um desenho que tem a sua própria característica, obviamente, né, como tem que ser sempre. Cada artista traz o seu tipo de arte, mas ainda assim não é um desenho que me agrada muito. Nesse ponto acaba pecando um pouco, até porque eu não gosto muito da narrativa. Às vezes eu acho meio bagunçada na página, então não me chama atenção nesse sentido. Agora, outro ponto legal a se destacar nesse encadenado é que nós temos então os extras, né, que a editora Panini tem se prontificado a colocar dentro de cada edição da saga do Batman. Então você tem textos importantes envolvendo o editorial da época da Queda do Morcego, textos do Alan Grant falando como foi a sua construção na Queda do Morcego, conversando com outros artistas que trabalharam sobre a queda. Eu gostei muito do texto editorial que fala então sobre a ideia, a concepção, que realmente a Queda do Morcego foi para trazer um Batman extremo e pegar a ideia que algumas pessoas tinham nos anos 90 que o Batman era um personagem careta por não matar e assim por diante. Até o pós-fácil diz que existe uma coisa muito óbvia em relação ao Batman, que é que ele não pode matar, simples assim. Então eles pegam esse personagem que tem uma tendência a ser um pouco mais mortífero para discutir realmente a existência do Homem-Morcego, se realmente ele tem que matar ou não tem que matar. Esse tipo de texto enriquece bastante o que é a concepção da Queda do Morcego, é importante nós temos isso. E aí você tem mais alguns desenhos, capas originais na verdade, tem um desenvolvimento envolvendo a Ave Vermelha, o Redbird, o veículo do Robin Tim Drake, então são detalhes legais para você ver todo o desenvolvimento dessa saga. Então, meus nobres amigos e minhas amigas, nós temos pontos positivos nesse encadenado. Cruzada do Morcego é o momento mais fraco da Queda do Morcego, sem sombra de dúvida. Teve gente falando pra mim que, não, essa parte é muito boa e assim por diante. Meus amigos continuam discordando disso aí, né? Vocês podem falar que vocês adoram esse Batman. Eu vou falar, estranho, hein? Muito estranho, hein? Esses mesmos amigos que dizem aí que o Batman de Jumpo Valley é um grande personagem, que é fantástica essa fase aí da Queda do Morcego, se isso acontecesse hoje em dia, em 2025, 2024 que seja,
Nossa, teria muita gente, essas mesmas pessoas reclamando desse Batman aí, não tenha dúvida disso. Então, resumindo, as histórias de Chuck Dixon, elas pecam em aprofundamento. O Alan Grant se aprofunda mais, entretanto, não é aprofundamento que ainda convence muito no desenvolvimento do Batman de Uncle Valley. É legal ver essas histórias do Tim Drake aí desenvolvendo o personagem, que aí eu acho que é bem bacana o encadernado. Mas ainda nós temos muito a falar sobre a Cruzada do Morcego. Muito mais desse de Uncle Valley está por vir, e eu acho que até o texto do Grant vai crescendo um pouco em falar sobre esse novo Batman. E você, o que você acha dessa edição? Gostou ou não gostou? Comente aqui embaixo. E lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Comentei mais lançamentos de março da editora Panini Comics. Vem coisa diferente aí, que eu não entendi muito bem, mas enfim, veja lá nos meus comentários. E além do mais, cheguei a discutir novidades recentes envolvendo o universo The Batman com o Matt Reeves falando mais um pouco. Assista lá. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.